Queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo do Advento, vamos então meditar a palavra que ouvimos, identificar uma imagem, depois um ensinamento e concluindo com um sentimento. Então, qual é a imagem que a palavra nos oferece e que nós temos que levar para a nossa casa hoje, para meditarmos ao longo de toda a semana? A imagem é um povo reunido, peregrinando, portanto caminhando, em direção a Deus que vem, ao Senhor que vem. E a marca deste povo que caminha em direção ao Senhor é a alegria de caminhar, a alegria de se aproximar do Senhor que se aproxima de nós. Então esta é a imagem, guardemos esta imagem. Agora, o ensinamento da palavra que sustenta esta imagem. Por que nós podemos caminhar? Por que nós podemos viver na alegria? Então, João Batista nos dá as razões para isso. Também Maria no Cântico do Magnificat, que é o salmo responsorial desta noite. E o profeta Isaías em comunhão com o apóstolo Paulo na segunda leitura. Maria, no seu hino, canta: Deus é fiel no seu amor. E o apóstolo Paulo também afirma: aquele que vos chamou é fiel. E João dá testemunho de que o Senhor vem depois dele e cumpre suas promessas. Então, a primeira razão por que podemos viver na alegria do caminho em direção ao Senhor é porque Ele é fiel. E se Ele nos prometeu que vem nos visitar, fazer morada no meio de nós, nós podemos confiar que Ele, sendo fiel, realiza aquilo que promete. Quais são as demais razões de nossa alegria? A Virgem Maria, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez e a humildade de sua serva. O apóstolo Paulo, que tinha sido um assassino e se torna um grande discípulo e missionário, também reconhece que ele é pequeno diante da santidade de Deus que o chama. Podemos louvar, portanto, e nos alegrar, porque o Senhor olha para os humildes, olha para os pequenos, olha para os pobres, para aqueles que depositam a sua confiança nele e não nas suas riquezas e nem em suas posses. O próprio hino de Maria afirma que Deus sacia os famintos e despede os ricos sem nada. Lembrando que na Sagrada Escritura os que acumulam riquezas são chamados de arrogantes e soberbos. E também lembrando que Deus resiste aos soberbos e aos arrogantes e se revela aos pequenos e aos humildes. Um Deus que na sua fidelidade sacia famintos e derruba dos tronos poderosos, não é um Deus que a gente gosta muito, né? Fica meio incomodado, é um Deus meio comunista. Afinal de contas, por que ficar do lado dos pobres? No entanto, é o Deus da Escritura, é o Deus da revelação.
Nós temos lá o presépio montado por um grupo de irmãos nossos da paróquia. E o que enxergamos no presépio? A pobreza, a simplicidade. Certamente, o Filho Eterno do Pai escolheu nascer no meio de animais, numa estrebaria, para nos ensinar algo, para nos instruir. E nem sempre nós acolhemos o seu ensinamento. No entanto, o apóstolo Paulo, ele vai então fazer uma série de exortações aos Tessalonicenses. Primeiro, é preciso permanecer na alegria. Estais sempre alegres. Dar graças, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Não sei, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade devem lembrar, quando a gente era adolescente, tinha um desenho animado de acho que era uma raposa, se eu não me engano, que dizia sempre assim: ó vida, ó azar. Vocês lembram? Você não, porque você nasceu depois. Vocês lembram, que vocês são da mesma idade que eu. Ó vida, ó azar. Vocês conhecem cristãos assim? Nós temos razões para nos alegrar, mesmo num tempo de pandemia. O apóstolo Paulo diz que para viver no caminho do Senhor é preciso não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito. E é justamente isso um ensinamento importantíssimo. Porque quem poderá perseverar no caminho, quem poderá viver no espírito de ação de graças, reconhecendo os pequenos gestos e sinais da presença de Deus entre nós, na nossa vida, somente aquele que não põe obstáculos ao Espírito de Cristo. O Espírito não vem de fora, porque nós que somos batizados, somos habitados pelo Espírito de Cristo. Somos morada, somos templos do Espírito, como o próprio Paulo ensina em todas as suas cartas. Existem alguns cristãos que acham que podem viver na fidelidade do caminho, não sendo dóceis ao Espírito de Deus. Isso é a maior furada. Se alguém quiser fracassar no discipulado de Cristo, despreze o Espírito de Cristo. Coloque obstáculos à ação, à graça. E tenha certeza, você vai conseguir se arruinar no discipulado cristão. Por isso o apóstolo Paulo exorta os Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, não resistais a ele, porque é o próprio Espírito que nos sustenta neste percurso, e é o Espírito de Deus que nos faz enxergar as ações de salvação que Deus realiza no meio de nós. Este mesmo Deus, guiando-nos com o Espírito, Ele nos exorta a discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. Por isso que é muito importante esta docilidade ao Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que nos ensina e nos instrui e nos dá alertas para enxergar tudo, abraçar o que convém porque agrada a Deus e desprezar o que não convém porque desagrada a Deus. Examinai tudo e guardai o que é bom, diz o apóstolo Paulo. E assim o Deus da paz vos santificará totalmente. Ele é fiel. E João, qual é o motivo que ele nos dá para sermos alegres e felizes neste caminho?
porque João testemunha a luz de Deus, porque João, enviado por Deus, é o profeta que aponta para Cristo que vem. João atraía o povo. E por que João atraía as multidões? Se ele era um profeta bem rude, bem duro, se vestia com roupas com peles de animais, comia gafanhotos, deve ser um jantar excelente. Vivia no deserto. A aparência de João não era atrativa. Mas o que levava o povo a escutar João? É que João era portador de uma palavra profética. E João era testemunha da luz. E os santos evangelhos chegam até a dizer que Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes, que era um assassino, como tem aí os que nos governam hoje. E ele queria ouvir João. Mas como Herodes estava mergulhado na mentira e num falso exercício da autoridade e do poder, ele mesmo impossibilitava a sua conversão. Mas o profeta o atraía. E nós? Nos deixamos atrair pela pregação de João? Nós acolhemos a exortação de João? Queremos ir em direção à luz que João testemunha? Ir em direção à luz é salvação. Mas a luz vai desmascarar as coisas que não estão bem na nossa vida. Porque a luz vai iluminar tudo e vai fazer com que as nossas virtudes aflorem, mas também aquelas coisas meio que a gente às vezes quer esconder. Então, caminhar em direção à luz é uma grande libertação. É uma grande oportunidade de vida e de salvação. Mas nós precisamos estar preparados e também com o coração aberto, a mente reta, para que no momento em que a luz comece a desmascarar nossos erros, nossos vícios, a gente admita que precisamos de mais luz e assim perseverar neste encontro com Deus que ilumina tudo em nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, viver na alegria em tempo de pandemia, enquanto nosso país conta 180 mil mortos por Covid-19, é realmente para aqueles que de fato querem ser discípulos de Cristo. Viver na esperança significa apostar a nossa vida em Cristo e no seu Evangelho. E será a presença de Cristo e o seu Evangelho
a razão por excelência de nossa perseverança e de nossa alegria. E assim nos tornaremos testemunhas do Evangelho do Senhor. Sempre que tem algum texto paulino, eu me pergunto, como é que o apóstolo Paulo tinha tanta alegria em ser missionário? Como é que o apóstolo Paulo tinha tanta força de grande evangelizador? E olha que Paulo tinha bons motivos para se desanimar. Quem de nós já foi flagelado por causa do Evangelho aqui? Teve alguém aqui que já apanhou por causa de seguir a Cristo? Sendo chicoteado publicamente? Então, nenhum de nós. E Paulo foi chicoteado publicamente 4 vezes ao longo de sua vida. Algum de nós sofreu no cárcere por causa do Evangelho? Alguém de nós foi preso por ser discípulo de Cristo? Então, nenhum de nós. Paulo foi preso 3 vezes. E não foi um dia de prisão. Até 3 anos em Éfeso. E no entanto Paulo diz que é possível viver na alegria. Supliquemos então ao apóstolo que interceda por nós, para que a gente compreenda qual é o valor do Evangelho na nossa vida. Qual é o valor de Cristo na nossa vida? Alguém aqui consegue se imaginar vivendo sem a graça de Deus? Alguém aqui consegue imaginar a sua vida sem este dom extraordinário do Espírito de Deus que habita em nós? Tentem fazer esse exercício. Um passeio pela vida, começando desde que a gente se entende por gente. E comece a tirar Deus e a sua graça desse percurso. Eu já tentei fazer esse exercício várias vezes. Eu não consegui chegar nem nos 20 anos de idade. Que a gente quase fica louco. A gente consegue perceber que se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente estaria perdido. É esta graça que o Senhor nos oferece, dia após dia, e que ilumina a nossa vida. Razão suficiente para viver na alegria, exultar. E aí então nós vamos para o terceiro momento da homilia. Qual é o sentimento que toda essa palavra faz brotar em nosso coração? Um espírito de ação de graças? Agradecer a Deus. Agradecer profundamente a Deus. Agradecer profundamente ao Pai, ao Filho e ao seu Espírito. Porque recebemos tudo dele. Não há nada que não tenhamos recebido de Deus. Queridos irmãos e irmãs, voltemos para nossa casa hoje, pedindo ao Senhor que renove esta alegria de viver
e de fazer parte daquele povo que caminha rumo ao Senhor. Agora, para unir também a imagem que eu falei no início da homilia, nós fazemos parte deste povo que caminha, ou nós estamos à margem desse caminho? Nós assistimos que os outros fazem o seu percurso rumo a Deus e a gente fica de braço cruzado, feito um paralítico, e não entra no caminho. Para terminar, João diz: depois de mim, vem aquele que já está no meio de vós, mas vós não conheceis. Eu pergunto: o Senhor está no meio de nós? Nós o conhecemos? Nós temos intimidade com Ele? Ou Ele é um desconhecido? Queridos irmãos, que esta afirmação de João Batista não se refira a nós. Que não seja verdade na nossa vida. Que nós o conheçamos. E isso também é motivo de alegria e de ação de graças. Que a sua luz nos faça perseverar neste caminho. Amém.